Queridos amigos, nosso alô, nosso abraço para todos que nos assistem aqui pelo canal da Matando Caminho, Espiritismo Play, nesse estudo maravilhoso da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje aqui, a Cláudia Thiago, para dar continuidade ao nosso estudo, hoje em especial o capítulo 21, do Desperte e Seja Feliz, Dor, Reparação. Então, essa é uma questão que nos afeta a todos, né? A dor é um tema que a psicologia, a filosofia, os poetas, né? É um tema que tem sido a todo momento, né? Palco da atenção e da vivência de todos nós, como realmente um elemento que participa da nossa vida. E Joana, então, vem trazer algumas reflexões, não só sobre a dor, mas para um tipo de dor, que é a dor reparação, né? Cláudia e Thiago, né? Ela começa a falar da dor de uma maneira geral, para depois ir desdobrando esse tema em processos específicos na vida da gente, né? E ela começa justamente falando nisso, né? Que a dor tem uma função específica. E ela fala até extraordinária, né? Como é que vocês entendem isso? Posso começar? Claro. As damas primeiro, Thiago? Oi, pessoal, sempre uma alegria estar com todos vocês. Ela fala dessa, pensando na tua provocação, Gelson, extraordinária, né? Extraordinário é que não é ordinário, né? Vamos pensar exatamente, né? No que a palavra quer dizer. Então, ela tem realmente uma função especial, específica, né? Que não atravessa essa ordinariedade da nossa vida, que é auxiliar o progresso da criatura humana. Então, é bem uma missão nobre, né? Uma função nobre da dor, né? Que passa por esse viés extraordinário, né? A Joana, no livro Plenitude, volume 3, que nós já passamos, ela diz assim: a dor propele o ser para outros planos, outros patamares mais elevados. Então, ela é um trampolim, né? A partir e através da dor, a gente visita muitos lugares adoecidos nossos, né? Muitos lugares necessários para esse olhar, para que a gente possa, então, nessa visitação, sanear e avançar, né? Dar esse pulo, esse salto, né, quântico que nós precisamos fazer. Então, ela é esse trampolim, né, importante. Oi, amigos, muito bom estar aqui de novo. Eu gosto de pensar essa palavra do extraordinário, até seguindo já no texto, mas lembrando, por exemplo, as grandes descobertas do campo farmacêutico para certos quadros clínicos. Então, por exemplo, até os meados do século, início do século XIX, não existia, como a gente compreende hoje, os métodos anestésicos. Então, uma maneira de suprimir a dor física diante de lacerações, lesões provocadas por acidentes, pelo fenômeno da guerra. É necessário buscar outros artifícios como forma de suprimir isso quando possível. Lembro que quando descobertos os neurotransmissores, na década de 30, 20, do século 20, foi uma descoberta, descobrir algo que nós não sabíamos. Além da anatomia, existe algo que regula, né, neuroquimicamente o cérebro. E vamos descobrindo, amigos, no curso da história, várias medicações que vieram auxiliar em tratamentos diversos. E elas vêm com esse movimento extraordinário, porque elas são revolucionárias. Aqui, Joana parece estar buscando, usando essa linguagem, mas mostrando, não há nada mais extraordinário
no fenômeno da dor do que nos auxiliar na nossa evolução, né? E isso parece ser um paradigma muito importante para nós, no sentido de como nós nos relacionamos com a própria dor, que eu acho que esse vai ser o mote de todo esse capítulo, uma ressignificação em torno de como é a nossa relação tão particular e única com o sofrimento, a dor, né? Então, ela começa já trazendo uma nova proposta, um novo ideário para a compreensão do que seja dor para nós. É bem interessante isso colocando, porque realmente ela vai falar, né, aqui da dor como esse auxiliar, né, ao progresso evolutivo. E aí, junto com isso, embutido nessa ideia de Joana, tem essa ideia de dinamismo, né? Então, em vários momentos da obra dela, ela vai falar da luta, né? Que a vida é uma luta. Isso tem muito a ver com Heráclito, né? Que é um filósofo que falava desse dinamismo. Jung também, que fala da tensão dos opostos. Então, essa ideia, né, que a vida é uma luta, ou seja, que é um movimento de tensões de força necessária para que justamente o movimento da vida se dê e se crie consciência, né? Porque, de uma certa maneira, se for pensar, né, a gente vem construindo, a partir da nossa animalidade, né, um passado muito sólido, que vai que fomos cristalizando em hábitos, em formas, né, e padrões. Então, de uma certa forma, isso ainda é um reflexo da matéria regida pela força do instinto como força organizadora e segura desse centro dinâmico que está começando, né, a caminhada. Então, chega um momento que o espírito começa a ter a primazia com a sua liberdade, né, de começar a se testar. E não mais o instinto fazer essa autorregulação, mas nós começar a criar recursos, né? Então é necessário que o espírito se arrisque e busque novos caminhos, né? Há um esforço que é todo nosso, né? Então, todo esse processo exige a dor para poder mobilizar, né? Porque, de uma certa forma, a dor meio que desacomoda esse espírito que ainda está, de uma certa maneira, condicionado muito por esses padrões automáticos do passado, né? Então, a consciência tem que despertar, tem que refletir, tem que se realizar, tem que se expandir, né? E poder gerar esses pressentimentos, essas vocações, essas potências que nós trazemos dentro da gente. Então, a dor, ela vai obrigando o espírito a se dobrar sobre ele mesmo, né? Porque quando há uma dor, como diz ali o Tiago, eu tenho que buscar uma solução, né? Eu tenho que lidar com aquilo. A vida me impõe. Eu tenho que buscar profundas introspecções. Eu tenho que penetrar na realidade. Eu sou chamado a reconhecer que aquilo é algo que eu não tenho como negar. Então, de uma certa forma, a dor vai provocando esse dinamismo espiritual e vai também ajudando a gente a desapegar e libertar, né, esses processos densos, né, ligados aos elementos mais primários dessa vida animal dentro da gente, né, para se dilatar em favor de uma dimensão mais ampla, mais profunda, que é a própria realização do espírito, né? Então, realmente, essa frase de Joana, ela é uma síntese maravilhosa desse processo dinâmico que o espírito vai construindo ao longo da sua jornada evolutiva. Sim, e ela aqui, ela traz esse referencial da ciência e da moralidade, porque ela logo diz, as admiráveis conquistas da ciência têm tido por objetivo diminuir-lhe a intensidade, né, ou mesmo suprimi-la. Então, conforme a ciência avança, o Tiago trouxe, né, o descobrimento dos neurotransmissores, conforme a ciência avança, né,
novas ferramentas, né, instrumental, né, o conhecimento também nos possibilita poupar de muita coisa, mas ela diz, não obstante, apesar disso, a inferioridade moral em predomínio torna-se responsável pelo surgimento de novas doenças e de distúrbios. Então, é como se fosse a imagem que me vem é de secar gelo, né? Se a gente, não adianta ter uma ciência evoluída, né? Se a gente não observa isso que a Joana traz, né? Então, abastece-te nas fontes inexauríveis do bem e organiza a tua vida moral e mental. Então, se nós não fazemos isso, e ela já traz aí a solução, né? A gente vai ficar apagando gelo, porque é cuidar de algo que o cerne não foi cuidado. Né? E aí, por isso, eu acho que ela entra, né, eu fico pensando que ela entra no tema, né, a dor-reparação, que é o que ela vem trazer para nós, né? E eu fui lá buscar o que significa reparar, né, reparação, né? Fui lá no nosso dicionário, a gente sempre busca, né? E aí diz assim, reparar é restaurar, consertar, recuperar e restabelecer. Porque o que a Joana precisa, ela também fala nessa introdução, né, é a harmonia pessoal e de equilíbrio. O que nós precisamos é restabelecer essa harmonia interna, essa organização interna tão necessária, né, que por muitas vezes fica caótica, né, e nos bagunça tudo. Né? Então, aí vem a dor para restabelecer a ordem, né, a partir desse caos. E fica subentendido, né, amigos? Isso que eu acho que é a beleza da maneira como ela vai desdobrando, nos apresentando essas obras. Ela está resgatando não só a perspectiva histórica, da maneira como o homem busca conforto e busca afastar a dor, né, da experiência, mas ela resgata também algo que é central, que é a ideia da integralidade do ser. Porque ela está dizendo, por mais que eu não goste da minha imagem facial, e eu sinto uma dor em ver eu feio, por exemplo, eu vou lá e mexo. Aí eu percebo que o meu lábio também não está bem. E a ideia de, mas eu não estou me sentindo, eu estou triste, eu tomo uma medicação. Todas as ferramentas, procedimentos e processos possíveis em que nós buscamos manejar as dores diversas, físicas, psíquicas, ela está dizendo assim, por mais que você mexa no aparato físico, se você não contemplar o ser integral, que é o espírito, não será possível compreender como que esses processos interconectados, como eles se interrelacionam e como que, na verdade, a alma se expressa por meio do equilíbrio ou do desequilíbrio. E a dor é esse processo, que parece que chama, esse chamamento para o reencontro com nós mesmos, e esse reencontro com a busca por um equilíbrio, mas que equilíbrio é esse? É o equilíbrio da aparência transitória, é uma satisfação de supressão de dores, quaisquer que sejam, para que a gente não tenha contato com ela. Existe um autor que agora, eu não estou me recordando qual é, mas ele lança a seguinte hipótese: quando nós, seres humanos, pela ciência, descobrimos caminhos para suprimir a dor, é possível que nós tenhamos nos condicionado culturalmente que é possível viver sem dor. E por isso é tão difícil para a gente lidar com a dor. Porque se vende a ideia de uma vida que é possível tirar isso e vivermos apenas uma suposta felicidade, um suposto bem-estar. Quando, na verdade, dor faz parte da vida. Acho que o Gelson disse uma vez isso, disse assim, viver dói. Que às vezes é tão difícil acolher essa imagem, né, essa ideia do viver dói. Mas viver dói, dói. E é parte da vida. Então, Também. Sim. Sim, amigo. Também dói, né, Tiago? Também tem outras coisas boas, né? Mas também dói.
Mas é legal isso que estão trazendo, porque essa integralidade, ela vai começar com uma frase impactante aqui nesse capítulo, que é: a tua é uma dor pessoal intransferível. Olha só, a gente cria uma identidade na nossa própria dor, ou seja, né? Não é qualquer dor, é a minha dor. É a dor justa, perfeita, adequada, que tem a minha cara, né? Ou seja, ela reflete uma história, então ela reflete um percurso, ela reflete um objetivo, ela expressa essa dinâmica minha. Então, né, eu não posso querer largar ela, né, e dizer, não, peguem para vocês, né? Ou querer comparar a tua dor à dor do outro, né? Então não tem como compartilhar nem comparar. A dor é tua, diz ela, né? E ela é intransferível. Então acho tão interessante essa forma dela começar trazendo, né, esse tema, né? E ela fala assim, tu pode até gostar que os amigos, familiares tivessem uma dimensão do que te aflige, da proeza do teu sofrimento. Mas não é possível. Ninguém vai poder reconhecer, entender, compreender o que isso vai para dentro de ti e o significado dessa dor para ti. Então, ela está chamando a atenção para que na dor eu estou me revelando. Não revelando quem eu sou, mas eu estou contatando com profundidades importantes da minha alma que ninguém vai poder conseguir reconhecer. E por isso mesmo é de um valor muito grande. E aí eu me lembrei do mito de Quirón, né? Que é um mito tão importante para a psicologia junguiana, né? Que é justamente que reflete que a gente é por causa da nossa dor. Então, a gente, né, no mito de Quirón, a gente vê que a nossa vocação, né, o Quirón é o curador ferido, ele é o grande mestre dos heróis, né? E a história dele é justamente essa, né? Ele é imortal e é flechado, né, por Exo de uma flecha que é mortal. E aí ele fica, né, por não poder morrer, com uma ferida aberta que nunca se cura. Né? Então, uma ferida que era muito dolorosa, que não cicatrizava, porque ele era imortal e a flecha era mortal. Então, ele carrega no arquétipo de Quirón, do Criador, exatamente essa marca, né, de algo que ele não vai resolver, mas que ele vai suportar e elaborar. Então, essa ideia realmente da sociedade que a dor tem que ser eliminada, né? Ou que a gente tem que ser curado, né? É ideia equivocada, porque na própria questão da psicologia, se for para o consultório, que a gente tire a dor da pessoa, né? Como se a cura fosse uma questão de tirar a dor, né? Mas, de uma certa maneira, como diz o Jung, né? A gente tem que carregar a nós mesmos. E nem tudo podemos superar em termos de uma resolução, mas tem em termos de um suporte. Suportar é uma forma de gerar consciência de quem somos, né? É aquela daí que tem aquela outra fala do Jung, né? Só aquilo que somos tem o poder de nos curar. Então, a primeira ideia, né, é que se a gente não conseguir nos acolher, nos suportar e, de uma certa maneira, reconhecer quem é esse, sou eu mesmo, nada acontece. E isso parte também na nossa relação com a nossa dor. Né? Ela é um convite para a gente poder realmente contatar conosco mesmo. E a Joana, você citou, Gelson, em algum momento, você diz do julgamento, né? A minha dor é maior que a sua, né? Então, a Joana traz aí essa faceta infantilizada também, né, da pessoa, né, de que a dor dela é maior,
né? E que ninguém tem uma vida tão sofrida quanto a dela, né? E a Joana, ela passa, né? Ela passeia por isso, né? Ela diz que cada criatura precisa conduzir, né? E aí ela nos traz um sentido coletivo, que a dor é coletiva, guardadas as suas individualidades, né, de cada vida. A dor é coletiva, ou seja, todos nós estamos neste barco, né, carregando as nossas próprias dores, né? Então, é como se ela dissesse, não atrapalha muito o outro, porque ele também está com o seu calvário particular, né? E não torna o teu calvário, ela diz assim, supões que o teu é um calvário demasiado, né? Não, todos têm um calvário demasiado. Então, assim, se a gente começa a respeitar mais o outro, nesse sentido de que ele também carrega uma dor, carrega a sua cruz, e que é muito difícil para ele também, a gente começa a viver com mais respeito, né? Se o amiguinho, às vezes as crianças, né, estão com um machucadinho no joelho e o outro também está, ele sabe, né, aquela dor que o outro carrega, né? Não mexe no meu joelho, mas o outro também está. Então, é uma reflexão e ela nos coloca nesse lugar de observar que o outro também está numa caminhada, numa trajetória, né? E isso é muito importante nos dias de hoje, né? Porque as pessoas estão muito isoladas, egocêntricas, né? Caminhando sempre no sentido de privilegiar o que sente, né? Potencializar o seu vitimismo, né? Em detrimento do que os outros estão sentindo. Então ela diz, né? Olha, está todo mundo nesse lugar de carregar a tua cruz, mas é importante que você suporte a sua cruz, né? Porque se a gente suporta a nossa cruz, a gente para de se justificar diante do outro, né? E aí se recolhe para esse lugar, né? De respeito, né? E que cada um traz esse seu próprio inferno, né? Se nós pensarmos assim, que cada um tem o seu próprio inferno, o mundo fica um pouco mais tranquilo, né? Porque a gente deixa de atacar o outro, porque o outro também está em sofrimento, né? E a gente esquece mesmo que a gente é um espírito e que cada um carrega muitas, inúmeras dificuldades. Essa é a sabedoria, né, do arquétipo curador ferido. Porque o Kira não é nem só curador e não é nem só o ferido, né? A cura, a ideia da cura vem junto com a ferida, né? Então, o Jung vai justamente comentar sobre isso, né? Que os curadores foram feridos para se proteger da inflação, do risco de serem seduzidos a uma identificação com o arquétipo do curador. Então, eu só posso curar a partir da dimensão da ferida, né? Ou seja, há que haver uma humildade aí. Então, a ferida nos protege da onipotência, da inflação, da tendência nossa a inflacionar, e nos gera humildade, nos dá contato com a nossa vulnerabilidade, com a nossa pequenez, que é tão importante para que a gente possa construir realmente, né, essa caminhada mais consistente da nossa dimensão espiritual. Eu gosto do trecho em que ela comenta, né, de como que a alma ali, lavrada na dor, né, lavrada nos sofrimentos e dificuldades, nesse lugar de uma experiência comum, em que nós todos, de uma forma, temos, né? Mas você avalia que esse teu calvário, ele é sombrio, ele é dolorido, ele é demasiado, né? Mas porque você ignora a dor que o outro está passando. E, de alguma forma, né, amigos, quando nós estamos sofridos, doloridos, fomos feridos de sentimento, ou porque nos sentimos traídos, ou porque tivemos um revés econômico, ou qualquer que seja a situação de precariedade que somos colocados, nos provoca dor, é compreensível que ainda o nosso grau imaturo de desenvolvimento psicológico
faça com que nós passemos a ficar gravitando em torno da dor, que é em torno de nós mesmos, e a dificuldade de enxergarmos o mundo para além disso que está nos consumindo. Gostei disso que vocês trouxeram. De alguma forma, a experiência de entrar em contato com o sofrimento do outro nos faz reavaliar muitas coisas. E eu acho um ponto importante é compreender que essa experiência partilhada da dor, ela é comum como uma experiência humana, mas que a gente pode, estando uns com os outros, tentar, mesmo carregando cada um dentro de si essa cruz, né? Essa cruz simbólica, que às vezes pesa e que é difícil, mas não tem que ser uma jornada solitária. Então, eu gosto muito das palavras do professor Milton Santos, que diz assim: toda vez que uma comunidade experiencia uma condição de muita precariedade material, esse constrangimento faz com que as pessoas busquem laços de cuidado mútuo, tendo em vista que eu tenho só um pouquinho de feijão, eu não tenho nada. Eu tenho um pouco de arroz. E a ideia de que, às vezes, né, a maneira como o meu sofrimento, eu olho o sofrimento do outro e esse outro me reconhece, e isso é uma dimensão muito bela de uma ética existencial de reconhecimento e cuidado uns dos outros, e que é fundamental. Nós vamos chegar daqui a pouco na parte sobre a questão do amor, né, como um caminho para esse processo. Mas percebo que nós precisamos sair de um lugar em que a gente se vê aprisionado nesse lugar e a gente passa a demandar muito uma atenção para a minha dor e, de alguma forma, seja ela verbalizada ou sentida ou representada, ela é a maior dor do mundo. Mas não quer dizer que a gente não possa estar em contato com a dor do outro, para às vezes ressignificando muitas coisas em relação ao nosso lugar na vida, né? Sem que isso desmereça o que a gente sente. Mas me parece que estar em contato com os outros nos ajuda a pensar outras formas de lidarmos com esse sofrimento e pensarmos: eu não estou sozinho, eu não sou o único, e parece que com o outro é mais fácil. Não precisa ser tão sofrido, tão solitário, né? Eu vejo uma coisa interessante, me lembrei de uma pessoa que tem um livrinho, né, a Raquel Naomi Remen, Histórias que Curam, Conversa, Saibas ao Pé do Fogão, é o título do livrinho dela. E ela fala justamente disso, né, que a gente consegue curar porque a gente tem ferida, né, e só que tem ferida consegue compreender a ferida do outro. Então, são as pessoas sofredoras que podem compreender o que é necessário para curar o sofrimento que o outro tem. Então, é a questão da compaixão. Né? Então, a gente pode ter um monte de conhecimento, um monte de especialidade, um monte de recursos, mas, acima de tudo, para lidar com o sofrimento, né? Até porque, como já falou, né? todo mundo que está vivo já sofreu. A gente tem que contatar com o nosso sofrimento para sensibilizar a nossa alma e chegar ao outro. Né? Então, como o sofrimento é um caminho de encontro, né? necessário, né? Então, a gente não consegue partilhar a nossa dor, que é a dor de cada um, mas a gente pode partilhar a experiência e partilhar a sensibilidade que isso pertence a todos. E nos fazer mais humanos e mais cuidadores e cuidadosos um com o outro. E a Joana, ela nos lembra novamente, né, quando vocês estão trazendo esse percurso, né, da humildade, né, da diluição dessa dor individual numa dor maior coletiva, né, nas tragédias a gente vê muito isso, né, onde todos se mobilizam, né, e um self coletivo é ativado ali, restaurador, né, mas aí a Joana lembra, né, que a gente não está aqui por acaso, né, quando ela começa uma frase dizendo: ninguém passa pela terra sem a presença da agonia, né, então faz parte do nosso percurso, né, a agonia sempre surge para uma necessidade de resgate, né,
do que é necessário, né? Então, é instaurado, então, esse compromisso, né, de restauração. Mas aí ela, por mais, ela vem caminhando no sentido de, olha, diminui esse olhar, a gente precisa chorar a nossa dor, isso é importante também dizer, né? Nós somos humanos, a gente precisa entrar em contato com a nossa dor, né? E sentir o quanto está pesado naquele momento que a pessoa está atravessando, o quanto está difícil, o quanto está doloroso, o quanto até não gostaria de estar passando por uma determinada situação. Isso isso é natural, né? O que a gente não pode é ficar na dor, né? Então, aí ela nos lembra, olha, faz parte desse processo, né, em que vocês se encontram na Terra, passar pela agonia. Então, ela é esse movimento, né, de chorar a nossa dor, mas sair daquele lugar que muitas pessoas não conseguem e ficam orbitando, e todo mundo que se aproxima, ela vai falar da dor dela, e o outro vai começar a falar, ela diz, mas a minha é maior, né? Então, assim, são pessoas que não conseguem sair daquele lugar, né? E aí ela nos diz isso, né, que, olha, faz parte, e aí ela nos traz a sua frase pontual, né, uma delas, mantém-te em paz íntima na tua dor. Então, assim, busca não sair do teu referencial de paz, né, de equilíbrio o mínimo possível, para que essa dor não te desestruture. Porque ela diz assim, olha, quantos enlouquecem de um para outro momento, né? Não suportaram manter o equilíbrio tão necessário diante das fragilidades da vida, né? A fragilidade dessa resistência que a pessoa tem. Então, ela diz, mantém-te em paz íntima. Então, assim, reconhece a tua dor, né? Visita esse coletivo onde muitos estão, nós todos temos os nossos calvários particulares, e aí o remédio, mantém-te em paz íntima, para que você não se desorganize, se desestruture, né? E aquela dor, então, aí ela nos traz a rebeldia, a desesperação, o desânimo e a mágoa, né? Um dos mecanismos, né, do luto é a rebeldia contra Deus, né? Porque eu. Então ela diz: cuidado com esse processo, se recolhe, mantém-te em equilíbrio, né? E suporta, né? Então é esse caminho, né, que ela diz, né, para a gente. E ela diz assim: se aceitares, né, se aceitar a dor como fenômeno natural, logo a vencerás com trunfos de luz, né? Então, não é como vocês já trouxeram, não é uma primazia, não é um privilégio, né? Todo mundo passa por isso. Então, são auxílios que ela nos traz. Vocês percebem que ela está se versando de conceitos que até parecem serem opostos. Como é que eu posso ter paz se está doendo? Como conciliar a ideia de pacificação da alma para um lugar em que a dor está presente, às vezes latejando? Não pode parecer não fazer sentido, né? Mas é interessante que é esse lugar do suportar e a ideia de que existe um sentido. Quando ela traz a ideia de compromissos de restauração, nós estamos falando de uma proposta reencarnacionista, transexistencial, e que as nossas jornadas experienciais na carne, né, como espíritos, elas vão se conectando e vão plasmando possibilidades futuras, seja no campo do desequilíbrio, daquilo que a gente semeou, seja no campo da virtude, daquilo que foi muito bem semeado e elaborado por nós. Agora, uma vez perguntaram assim para Emmanuel, para Chico, como Emmanuel interpretaria fora da caridade numa salvação? Essa frase tão importante do Espiritismo. E ele, olha, o Emmanuel está dizendo que para ele significaria fora da caridade não há reparação. Então, a ideia de que os processos de reparação, de restauração, para novamente reencontrar equilíbrio no campo da alma,
eles muitas vezes passam pelo fenômeno da dor, né? Pelas necessidades que cada um tem no campo dos resgates. Então, aceitar, como é que eu posso aceitar isso como uma coisa natural? É da natureza, porque é da vida. E isso tanto é da vida no sentido dos fenômenos, que às vezes se inscrevem no vaso físico, por meio de estudos e etc., seja aqueles no campo da psique, seja o campo dos relacionamentos. Em todos esses espaços, todos esses blocos, a dor vai aparecer em algum sentido, né? Até porque a nossa leitura dos fenômenos, da experiência, muitas vezes ela está nublada pela nossa miopia de compreensão de certos fenômenos. Então, se eu pensar na dor como um processo que é da vida, que é natural da vida, mas que ele pode produzir vida, a gente encontra, voltando à primeira frase do texto de hoje, né? Por excelência, a dor é esse instrumento, é esse caminho, né? Muitas vezes a ideia da dor como um lugar de aprisionamento, sem dúvida produz, né, quadros de ansiedade, quadros depressivos, quadros de angústia, mas se a gente pensar na dor como um caminho de elaboração de algo que nós ainda não alcançamos, agora no imediato, mas que vai trazer para nós experiências importantes, eu acho que nós estamos tratando esse lugar, a experiência da natureza, está se elaborando, né? Ela está se processando para produzir quando nós somos capazes de acolher e aceitarmos. Gosto da passagem do Evangelho de que o consentimento da razão no campo da disciplina e o consentimento como uma ideia relacionada ao, não sei se é a palavra agora, mas é disciplina e, esqueci, mas a ideia de um consentimento do sentimento. A gente não apenas raciocinou sobre o pensamento. Isso, amigo, a resignação, que é uma conquista difícil, particularmente no campo das dores, né? Mas a ideia de a alma consente, e aí a gente talvez consiga suportar e ir pensando como trabalhar esse sofrimento a partir dessa jornada nova, dessa marcha nova, do campo da ideia da aceitação. Isso me lembra outra frase aqui da Joana, que ela diz: ninguém passa pela Terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um, consoante a necessidade do resgate em que se encontram imersos. Então, a resignação é oposto à agonia. E essa agonia, o que dói não é tanto a dor em si, mas é o sofrimento vivenciado pela dor, né? Ou seja, né? E o sofrimento é a tua postura interna, existencial. Então, essa agonia me parece que é um eco, uma ressonância de elementos que estão pedindo para serem olhados em favor de um resgate. Quanto mais aquilo te avassala, é porque tem alguma coisa que está sendo pedida que não foi compreendida. E não sendo compreendida, não foi assimilada. E aí a resposta é a agonia. Então, e por isso que a ideia de aceitar, que a Cláudia está falando, né, quando ela diz, né, manter-te em paz íntima, né, a tua dor, e depois a roda de aceitar, é justamente esse caminho, então, de reconhecer. Bem, isso tudo, calma aí, isso tudo tem alguma coisa que precisa ser reconhecida, olhada, então eu posso me manter em paz, porque isso não é por acaso, isso está na medida daquilo que eu necessito para o meu resgate. Então, se eu conseguir olhar para isso desse outro lugar, né, da aceitação, do reconhecimento, que é um grito interno meu para mim mesmo, daí eu começo a ter realmente um caminho de aproveitamento e de mudança a partir dessa dor. E se por um lado tem esse ego, né, que ela diz, da rebeldia, da desesperação, do desânimo, da mágoa, né, um ego
que tenta manter o controle, e se o controle não está do jeito que ele gosta, ou se ele perde o controle, ele tem essa revolta, né? Então, a agonia realmente é algo agônico, né? Vivendo esse caos. Por outro lado, esse suportar, ele se remete a uma entrega. Senhor, seja feita a vossa vontade. Então, é quando a gente sai do controle e deixa, e confia, e entrega, né, que algo está no controle, alguém, né, as forças maiores estão no controle. Então, é um outro olhar para a dor, né, para aquele sofrimento que se está passando, aquela reviravolta, aquela situação onde não se encontra uma solução, né? Então, a desesperação é justamente a tentativa de encontrar uma solução que ela não vem assim, né? Então, essa entrega, Senhor, seja feita a vossa vontade, entrega, se aquieta, e aí é por isso que ela diz, mantém-te em paz íntima, porque assim, muito já não pode mais ser feito, né? E confiado que aquilo que se podia ser feito, se fez. Confiar no movimento, né? Confiar no movimento da vida e aguardar. Então, essa entrega, muitas vezes, se revela nas nossas vidas, né? Na vida daquelas pessoas que a gente acompanha. Quando a pessoa não, no auge da sua desesperação, ela diz, não tenho mais o que fazer. E aí sim algo acontece, né? Então essa entrega faz com que a gente saia desse lugar de agonia, né? E se poupe desse perigo do desequilíbrio, né? E do enlouquecimento, né? Se poupe muitas vezes também de agir de forma equivocada, tomar atitudes equivocadas, né? Atos insanos que a gente vê muito. Então, é isso, é esse recolhimento, né, de algo que eu não posso mais fazer. E entender, como Joana nos fala, que tudo tem um sentido, uma finalidade, né? E muitas vezes a gente não se pergunta, porque no auge de se debater e tentar resolver, a pessoa não para e pergunta, para que está servindo isso? Para que serve isso que eu estou passando agora, né? E que é uma pergunta importante que nós precisamos fazer. Né? Prosseguindo, né, a partir dessa reflexão tão bonita, Cláudia, ele traz algo que é muito importante, que parece ser uma característica de muitos de nós espíritas. Ela diz assim, não te consideres, ou não consideres que sofres porque foste o pior dos seres do passado espiritual. Tem um que, às vezes, né, às vezes nós escutamos de alguns amigos e amigas espíritas, uma justificação autodepreciativa sobre as condições de hoje, com certeza foi porque aprontei, mas não é algo que apenas uma tentativa de racionalizar um processo, de conectar com o passado, é quase uma justificação. Então, me recordo do Divaldo, em vários momentos, dizer assim, que nós merecemos ser felizes na medida do possível, que a gente busca ser pessoas felizes, né? Ainda que com sofrimento, às vezes, com dores, né? Mas que existe essa dimensão, parece uma imagem um tanto quanto masoquista, de que a gente passa quase a nos flagelarmos por conta do que se passa hoje conosco, trazendo essas imagens do suposto passado e que justifica esse sofrimento, e que às vezes embota esse processo de autodescoberta, que estou discutindo aqui, a partir da dor. A dor como um movimento que deflagra novas possibilidades. Então, a ideia de que quem fomos ou deixamos de for já está inscrito na presença do hoje. Quem eu sou hoje, ele é uma manifestação, vamos dizer, da síntese de vários processos, inclusive aqueles perturbadores. Então, que a gente possa sair um pouco, se deslocar deste lugar, e que muitas vezes, pensando até numa ideia de uma psique cristã, nos aprisiona numa imagem muito passiva perante a vida, como se não nos coubesse agora fazer alguma coisa, assim,
é inevitável. Agora, o que acontecer comigo tem a ver com esse passado, e fica nesse círculo vicioso, quando, na verdade, a vida está nos convidando para, como disse bem o Gelson, né, olharmos para essa dor e pensar nas possibilidades do que é educativo nesse processo. Eu me recordo de vários corações que chegavam para tratamento do obsessivo, e a fala mais comum era essa: tira isso de mim que eu não aguento mais. Né? Como se a causalidade que está acontecendo fosse apenas externa, como se não existissem elementos na matriz da própria alma que precisassem de cuidados, de questões a serem elaboradas. Então, a gente precisa, talvez, nos assenhorar mais dessa nossa responsabilidade. Isso que não quer dizer, né, amigos, subestimarmos as dores que às vezes nos fazem curvar os joelhos, nos fazem chorar muitas vezes. E é terapêutico chorar. Nós precisamos chorar mais, né? Somos uma sociedade pouco habituada a esse lugar, mas um choro que pode ser promotor de despertares também, né? Então, acho que é muito importante a gente pensar nas perspectivas, né, do nosso lugar na construção disso a partir da dor. Esse sentido psicológico, né, que a própria Joana, Evangelho segundo o Espiritismo, já dissemos isso no encontro, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Olha que interessante. Quem for capaz de compreender e ler a dor como processo de libertação, de renovação, já compreende melhor a vida. Já tem mais consciência de si, dos processos, né, que nos visitam. Aqueles que às vezes estão se afogando na carne, nas dores, talvez apenas querem que isso passe, que isso seja tirado, que isso seja extinto, mas a gente sabe que não é assim. A gente tem que ser mais conscientes desse processo, né? E ela vai daí, a partir disso, fazendo essa distinção, né? Fazendo uma classificação das dores, né? Então, ela vai falar de duas dores que se movem a partir de um outro lugar, que é a dor elevação e a dor conquista, e a dor resgate, que é essa que a grande maioria de nós vivencia, né? Mas antes de falar um pouquinho sobre essas dores, né, eu queria falar de uma quarta classificação de dor, que é a dor neurótica, que é também muito comum, porque é o que ela estava falando antes, né, que aquilo de criar dor e sofrimento a gente não precisa. A gente tem um ataque histérico porque, em vez de ganhar 20 mil, a gente ganhou 15 mil em relação a um projeto lá que eu tinha para receber. A gente tem um ataque histérico porque a viagem que eu queria não saiu exatamente como eu desejava. Ou a gente aumenta a história, que é simples, né? Eu estou com um probleminha, aquilo torna, né, um probleminha físico, aquilo gera fantasias e eu fico me torturando, tal. Então, de uma certa maneira, né, e Jung vai postular que a neurose é um sofrimento sem sentido. Né? Então, tem aquele sofrimento legítimo da alma, né, da dor, que enquanto como eu vou viver essa dor que me pertence, e tem essas dores e sofrimento que a gente crava, a gente cavoca, a gente provoca, né, com uma forma de não se responsabilizar, com uma forma de chamar atenção, com uma forma de incompetência por questões de não querer olhar para a minha realidade e dimensionar verdadeiramente o que ela é. Então, tem essa dor que é neurótica, né, que também é muito comum. Então, eu vejo assim que nós somos atravessados, de um lado, pela neurose, né, provocamos dores sem sentido na gente, e de outro lado, pela dor resgate, né, que são as dores mais comuns na nossa vida, né? E aí tem a dor elevação e a dor conquista, que são dores de um outro quilate, né, gente? Cláudia, fala um pouquinho sobre as dores.
A dor elevação, a dor Repetindo, conquista. fica reverberando na dor neurótica. O que me vem nessa dor elevação, na dor conquista, né, essa sublimação, essa sutileza, né, quanto mais a alma se eleva, mais ela fica sutil, né, e mais ela escolhe isso, né, então o que me vem é a palavra renúncia, né, tem até um romance com esse nome, né, o quanto se renuncia em favor desse coletivo, desse amor, desse resgate de terceiros, né, então já são outros patamares de dor, né, mais sutilizadas, né? E a nossa é esse dor, resgate, que nós todos temos, né? E aí são aquelas perguntas, né? Para que serve a dor, né? Por que isso me surge? E importante a tua reflexão sobre essa dor neurótica, né? Porque muitas vezes a gente fica circunambulando num tema onde não é mais necessário. Vamos falar um pouco mais sobre isso, mas eu queria retomar, assim, o exemplo que o Tiago trouxe, né, daquela culpabilização, né, infantil e até de uma forma de tamponar, é isso, não, né, quando a pessoa diz foi uma pessoa terrível em outras vidas, então é isso, né, mas o quanto também esse olhar, ele é judicativo, né? Ele olha para o outro e aponta o outro, né? Quantas está passando por isso, mas não deve ter sido fácil, né? Então agora aguenta. Então, assim, o quanto a gente julga ainda, né? O caminho do outro, né? O quanto a gente é malvado em algumas situações, né? E assim, um outro exemplo que me veio à mente, né, quando o Tiago trouxe o exemplo, foi de Chico, quando o avião estava entrando numa pane, né, e aí ele, com medo, chamou a ajuda de Emmanuel e diz, vou morrer, faz alguma coisa. E Emmanuel diz, olha, não só você, todos que estão aqui, morrer faz parte, né, e está todo mundo aqui, não morre com dignidade. Então, é esse coletivo que a gente precisa respeitar, né, tão importante. E aí ela diz assim, voltando à tua provocação, né, Gelson, né, a dor resgate muitas vezes pode vir também com, que ela não trouxe aqui, porque a tua resgate, sim, que o teu amor não conseguiu evitar, mas também tem aquela provação em que é imposta, né? Então parece que essa dor da provação é uma dor que vem muito do íntimo, porque ela vem provocada por fora porque o íntimo não se transformou, né? E a dor resgate, eu fico pensando que é uma forma de mobilizar o nosso íntimo para que a gente possa, então, restaurar esse equilíbrio e conquistar, então, outros patamares. Tu deu sorte, Claudinho, porque esse trecho do dor e elevação, dor conquista e dor resgate, quando a gente ficar pensando muito. Mas eu vou arriscar que é algo que eu pensei a partir do próprio texto. Ela vai seguir o texto dizendo que a solução ou o caminho para a dor resgate passa necessariamente pelo amor. Então é como se a leitura ou a assimilação e devoção perante a vida, quando destilada com o amor, a amorosidade, traz novas significações e interpretações do próprio dor. Tá? Então é como se em um dado momento observássemos uma experiência de alguém que, não sei, um cuidador, ou alguém que está num processo, e como é que essa pessoa pode estar passando por isso e ela não resmunga, ela não reclama, ela parece até mesmo ativa. Na minha primeira casa espírita, trabalhei aqui em Brasília, no ano de 2001, nós tínhamos uma senhora que era muito amada por todos. E um dia, assim, de uma reunião, uma quarta-feira para outra, ela faleceu, amigos. Como assim faleceu? Ela tinha um câncer que vinha consumindo ela há muito tempo, e a gente, não é possível, porque nós não sabíamos, e ela parecia
tão jovial, ela parecia tão, né, devotada ao trabalho, dedicada a todos nós, tão jovens à época, e não fazia sentido. Não faz pela leitura como a gente interpreta o que seja dor. Então, arrisco dizer que até que ponto a alma, quando já embebida em processos de uma amorosidade para a vida, passa muitas vezes a passar por essas elaborações da dor em processos que já conduzem à elevação, né? E, como está aqui no texto, né, esses processos já de conquistas. Então, não sei, eu pensei dessa maneira. O que vocês acham? Posso completar? Eu Claro. fiquei pensando também que são níveis, né? A elevação, a conquista e o resgate, né? Eu acho que são níveis para que a gente alcance. Fiquei pensando em Bezerra de Menezes, né? O quanto ele está entre nós, né? E essa elevação dele, né? Ele sente uma dor nossa, mas ele tá sutilizado e possibilita estar junto e nos auxiliando, né? Pensei nesses patamares assim, né, de uma espiritualidade avançada, né? Agora, de fato, se a gente pensa, né, e lucubrando ainda um pouco mais, né, de fato, se a gente pensa que a dor ela é um trampolim, né, foi a palavra que eu usei lá no início, né, então ela é um trampolim para o resgate, ela é um trampolim para uma conquista, né, de um outro estágio, e ela é um trampolim, então, para essa elevação, né, desse ser espiritual. Aí, Gelson, a bola está contigo. Não acho que é só para complementar que realmente, né, a dor, elevação é realmente a expressão da renúncia, né? Aqueles que muito amam e pagam o preço de estar com a gente, não só estar com a gente, mas dar o testemunho, dar o exemplo e assumem pesados fardos em nome desse amor, né? Então, é uma dor de elevação. A dor conquista é aquele que já consegue transitar no mundo, né, com essas dores, né, sem se queixar, sem se debater, né, conquistaram esse lugar, a Jana falou, né, que conseguem aceitar a coisa natural, tiram já proveito dela, já conseguem lidar com a realidade de uma maneira digna, né, sem se perturbar. E tem a dor resgate, que é essa que é esse embate, né, que nós vivemos e que precisa do trabalho da gente para que essa dor se torne realmente um processo de elaboração e superação do passado, né? E de ensinar, acima de tudo, que existem duas forças que regulam o universo, né? A dor e o amor, né? E que se a gente sofrer, a gente pode entender, puxa, mas eu não quero mais esse caminho. Então, eu começo a descobrir novos caminhos, então eu descubro que eu posso realmente viver a partir de uma outra proposta, que é o amor. Então, aí ela começa a introduzir justamente, né, a questão do amor como esse caminho que a dor nos leva também a encontrar uma outra lógica e sair desse círculo vicioso de bater a cabeça na parede e sentir dor. Bater a cabeça na parede e sentir dor. Não, você vai bater a cabeça na parede. Eu posso tratar a parede de maneira diferente, me tratar de maneira diferente, né? E encontrar um caminho de respeito, de relação mais favorável com a parede e comigo mesmo, né? Que é esse caminho do amor. A dor como uma aliada. E aí, por isso ela fala do amor, né? Parece um paradoxo muito grande, né? Mas amar a dor, né, é algo bastante, né, impactante, né? E aí ela nos lembra que a gente não está sozinho, né? Que ninguém está sozinho, nós temos os nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, aquelas pessoas que nos acompanham nessa encarnação, né? E aí ela nos fala uma nova chacoalhada, né? Quando ela diz assim: num balanço justo, a tua coleta de favores divinos é muito maior,
né, do que o testemunho de lágrimas e dores. Então, ela dá uma outra chacoalhada na gente e diz, olha, é menos, muito menos, quase nada, baixa isso, né, esse limiar de reclamações, né, muda a paisagem mental, né, muda a forma de ver a coisa, né, ama a tua dor, né, e busca, né, e aí ela fala, muda essa paisagem mental e começa a agradecer a dor, a dor e a Deus, né? Começa a agradecer porque é amar essa dor, né? E saber que ele não se está sozinho. Interessante, né, amigos, que a gente, quando aprende, passa a compreender que a dor também é um processo dinâmico. Respondendo do texto, Joana chama atenção para você permanecendo no seu caminho de compreensão de si, compreendendo que a mesma lei que te convoca ao reajuste e ao resgate é a mesma lei que vai estar te adornando de cuidados. A gente passa a entender que cabe muito a nós esse movimento, né? E essa ideia de não estarmos sós se conecta com os capítulos que já estudamos sobre o lugar da oração como conexão direta e mais eficaz, né, para buscarmos o divino e buscarmos alívio, força. E eu acho que esse é o ponto, a ideia de que a gente está em conexão com, seja os amigos espirituais, seja aqueles que nos tutelam, mas a ideia de encontrarmos força para continuarmos suportando, porque a ideia não é, novamente, tirar a dor, é suportar, resistir e conduzindo a vida. A ideia de os grandes, as almas que renunciaram, as almas que nos mostram pelo sacrifício um caminho de lidar com o sofrimento de uma forma mais sublime e elevada. Eu lembro o caso de um trabalhador da época do Chico Xavier, ele era um contemporâneo de Chico, e ele, numa entrevista, ele chorava e dizia assim, eu não fui capaz de ser como ele, porque eu não era capaz de amar como ele amava. É um lugar de entrega, capacidade de entrega nossa. A dor é um espinho que, quando a gente entra em contato com o sofrimento, a desilusão, o que for associado à ideia da dor, a gente tem um movimento de não querer o contato. A ideia desses luminares é que eles prosseguem, continuam ali presentes. E parece que isso é muito importante a gente pensar nessa nossa busca transcendente de é possível sustentar essa luta e não estar me sentindo sozinho, né? Muito bem. Passou rápido, né? Já Passou transbordou um rápido, pouquinho o horário, né? Então, acho importante é isso, né? A gente poder realmente reconhecer que a nossa dor não é por acaso e não brigar e gerar mais dor desnecessária, mas poder tirar melhor proveito dela como uma forma de um caminho de resignação, não, isso não é passividade, né? É assim, um trabalho de aceitação ativo no resgate desse passado que pertence a todos nós, né? Então, fica para nós esse maravilhoso material aqui, né? Que o pessoal possa olhar de novo, com calma, que tem muita coisa interessante aqui para a gente poder refletir, tá bom? Então, eu agradeço a Cláudia e o Tiago e convido a todos a estarem conosco novamente para o próximo capítulo, que é maravilhoso, capítulo 22, que é justamente amor-terapia, dando continuidade ao nosso estudo aqui do livro Desperta e Seja Feliz. Paz e luz, um grande abraço a todos.